Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? O número em centenas de indivíduos de um determinado grupo de animais, X dias após a liberação de um predador no seu ambiente, é expresso pela seguinte função: f de x igual a log de x à quarta na base de 5 que multiplica a raiz cúbica de 5. Após 5 dias da liberação do predador, o número de indivíduos desse grupo presentes no ambiente será igual a... Notem que aqui, no texto da questão, é dito x dias e que pretende-se saber quantos indivíduos desse grupo presentes no ambiente após 5 dias, ou seja, x igual a 5. Se formos buscar a nossa função, que diz que f de x será igual ao log de x à quarta, na base 5, raiz cúbica de 5. Nós vamos ter aqui um x que é igual a 5. Portanto, iremos realizar a substituição, fazendo f de 5, que vai ser igual ao log de 5 à quarta, na base 5, raiz cúbica de 5. Agora, nós faremos também o seguinte: vamos chamar toda essa expressão de y e recordar da definição de logaritmo que, se nós tivermos o logaritmo de um número n numa base a, cujo resultado é y, também podemos reescrever esse logaritmo como sendo a elevado a y igual a n, desde que este a não seja o número 1, que este a seja positivo, ou seja, maior que zero, e o n, consequentemente, também deverá ser maior que zero. Bem, nesse contexto, então, nós podemos dizer que 5 raiz cúbica de 5, que é o nosso a, elevado a y, será igual a 5 à quarta. E é o que nós faremos, então. 5 raiz cúbica de 5 elevado a y será igual a 5 à quarta. Notem que nós estamos obedecendo a esta relação estabelecida inicialmente. Bem, agora é a manipulação numérica e algébrica. Nós faremos o seguinte inicialmente: nós pretendemos eliminar essa raiz cúbica. Para fazer isso, vamos elevar os dois membros da igualdade ao cubo. Lembrando que este não é o único modo de se resolver essa questão. Bom, vamos lá. Nós vamos aqui também, na medida do que nós formos necessitando, recordar algumas propriedades da potência. Tem uma delas que já vai nos ser útil, que é a que diz o seguinte: se nós tivermos o número a elevado ao número m elevado ao número n, podemos usar a propriedade comutativa da multiplicação, ou seja, reescrever essa expressão como, e trocamos a posição do m com o n. Então, a elevado a n elevado a m. Ah, mas por que podemos fazer isso, professor? Porque também existe uma propriedade das potências que nos permite fazer a elevado a m elevado a n, ou seja, potência de potência, nós mantemos a base a e multiplicamos os expoentes, m vezes n. Então, como podemos multiplicar os expoentes, podemos também trocar a ordem deles nessa multiplicação. m vezes n, n vezes m. Ah, mas para que isso vai nos servir? Bem, nós temos y elevado a 3, podemos trocar a posição dos dois, e isso nos interessa. Vamos fazer isto então. 5 raiz cúbica de 5 e elevado a 3 e elevado a y. Notem que aqui eu só troquei a posição do y com o 3. Bem, vamos nos aproveitar desta propriedade que destacamos, em que m é elevado a n, e vamos multiplicar aqui, na verdade, a elevado a m, que é elevado a n. Vamos multiplicar os dois expoentes, fazendo m vezes n, ou seja, 4 vezes 3. 5 elevado a 4 vezes 3. Então, 5
elevado a 4 vezes o número 3. Continuando, nós temos outra propriedade das potências que nos permite fazer o seguinte. Se nós tivermos o número A vezes o número B, ambos elevados a um expoente m, nós podemos distribuir esse expoente em cada um dos fatores, fazendo A elevado a m vezes B elevado a m. Logo, aqui nós temos 5 vezes raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Podemos distribuir este cubo no 5 e na raiz cúbica de 5. Vamos lá, então? Vamos ter 5 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 5, também elevado a 3. E toda a expressão elevada a y, que preservamos, igual a 5 elevado a 4 vezes 3, que é 12. Agora, continuando, vamos ter 5 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, simplificamos a raiz com a potência, repetimos a base 5, elevado a y, igual a 5 elevado a 12. Agora, tem mais uma propriedade que nos interessa. É aquela que nos diz em que a elevado a m vezes a elevado a n. Multiplicação de mesma base. Podemos preservar a base desde que os expoentes sejam somados, ou seja, a elevado a m mais n. Então, nós temos 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1. Preservamos o 5 e somamos os expoentes. 3 mais 1, 5 à quarta. Toda expressão elevada a y, igual a 5 elevado a 12. Agora, nós já havíamos visto que potência de potência mantém a base e multiplica os expoentes. Então, eu posso preservar o 5 e multiplicar o 4 pelo y, obtendo-se 4y. Tudo igual a 5 elevado a 12. Agora, nós temos uma equação exponencial de mesma base. Nós podemos simplificar as bases e igualar os expoentes, 4y igual a 12. Bem, vamos isolar o y. O 4 está multiplicando o y, ele vai dividir o 12. Vamos ter, então, y que vai ser igual a 12 quartos. E 12 dividido por 4 vai ser 3. Lembrem que no início da questão é dito o seguinte: o número em centenas de indivíduos. Então, o que nós obtivemos aqui foi um y, que é um f de x, igual a 3 centenas. Se é 3 centenas, então y é igual a 300 indivíduos que conseguimos calcular. Ok, galera? Então, se nós realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, embora possamos ser enganados achando que é o item A, verificamos que é o item C, que se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Ok? Então, findo mais um breve estudo, desejo para você tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!